A história começa com alguns espectros esqueletos do mais baixo nível correndo atrás de um garoto. Eles diziam: espere aí o seu moleque atrapalhado, aonde você pensa que vai fugindo desta ilha? Ei, pegue ele! De repente, um dos espectros pega o garoto pela cabeça. O menino começa a gritar e de repente, naquele dia chuvoso, vemos uma capa branca se aproximar e aquele homem dizia: parem com isso, escória. Os espectros olham para trás e se perguntam: mas quem é você? Aquele homem de cabelos azuis aos poucos se revela. Ele dizia: ver um bando perseguir uma criança é algo que eu não posso aguentar e ficar apenas olhando. O garoto que chorava se perguntava quem será aquele homem. E então, revelando uma rosa em sua boca e uma armadura dourada, aquele homem se pronuncia: venham, eu, Albáfica de Peixes, vou acabar com suas vidas. Uma rosa que floresce no campo de batalha. Esse é o primeiro capítulo da lenda dourada Albáfica de Peixes, a beleza que nevoa até a morte. O garoto fica surpreso com a aparência daquela pessoa e em pensamentos ele dizia: mesmo que minha vida esteja em perigo, eu sem querer acabei me encantando. Como pode existir uma pessoa assim tão bela neste mundo? Os espectros também diziam: o que você vai fazer? Seu rosto parece de uma mulherzinha. Até que você dá uma mulher bem bonitinha, não é? Que tal a gente se divertir com você no lugar daquele moleque sujo e atrapalhado, hein? Certamente isso parece bem divertido pra mim. Aquelas eram as intenções perversas dos espectros de Hades, que perseguiam aquele garoto assustado, porém Albáfica permanece em silêncio, e os servos de Hades então dizem: ei, você não vai falar nada pra mim não? Mesmo sendo bonitinha não significa que pode ficar aí toda se achando. Vai continuar me ignorando? Morra! Os espectros partem para o ataque. Todos vão para cima de Albáfica de Peixes, que rapidamente saca várias rosas e ataca os espectros malignos. Rosas diabólicas reais. Aquela era a técnica do Cavaleiro de Peixes. Os espectros esqueletos são atingidos pelas rosas vermelhas de Albáfica e então caem no chão. O Cavaleiro de Peixes então se pronuncia: as rosas diabólicas reais são rosas com um veneno mortal, que se você inspirar a sua fragrância, irá perder os 5 sentidos e morrerá. Eu acho que esse veneno é suficiente para o funeral de vocês, escória. Os espectros caídos então reconhecem seu erro. Eles diziam: impossível, esta armadura dourada. Entendo, você é aquele venenoso Cavaleiro de Peixes, não é? Albáfica caminha deixando para trás os inimigos derrotados. E o garoto que ele acabou de salvar estava surpreso em meio àquela chuva. O Cavaleiro de Ouro então pergunta: você está machucado? E o menino responde que não. Não, muito obrigado. Ei, eu me chamo Péfico. Eu me perdi no caminho e acabei sendo encurralado por eles. E é a primeira vez que eu encontro um Cavaleiro de Ouro. Albáfica então diz que entende. Os cavaleiros existem tanto quanto as estrelas protegem a Terra e a Atena. Dentre os cavaleiros existem aqueles escolhidos e nomeados com as 12 constelações elípticas, os 12 mais poderosos, os poderosos Cavaleiros de Ouro. O sujo garoto Péfico estava feliz e dizia: ah, que inspiração, você é bem forte. No entanto, eu fiquei surpreso por ser uma pessoa com uma beleza adorável. E Albáfica então responde: mas que bobagem, você já está falando demais, já deve estar bom, eu já vou indo. O garoto então se surpreende: ah, mas por quê? Por acaso eu disse algo que te incomodou? Eu sempre digo bobagens, me desculpe. Espere por favor, senhor Albáfica. Péfico corre atrás do cavaleiro e tenta tocá-lo com sua mão, mas naquele momento Dourado de Peixes apenas dá um golpe com sua capa, desviando a mão do garoto que fica assustado. E ele apenas diz: não toque em mim. Albáfica naquele momento também se arrepende de fazer aquilo, e Péfico olha sua mão. O cavaleiro apenas vira as costas dizendo: você também deve ir. Se for atacado novamente, eu não irei suportar. Albáfica então segue seu caminho, deixando o Péfico para trás. Porém o olhar do Pisciano era triste, mas em pensamentos ele dizia: não, certamente assim é melhor. Albáfica chega até o santuário de Atena. Ele então começa a subir as 12 casas zodiacais, passando pela primeira casa de Ares. O Cavaleiro de Ouro avista Xion, que se surpreende cumprimentando Albáfica. O Ariano estava consertando algumas armaduras dos cavaleiros. Ele então diz: foi uma chuva bem forte, não é? Está voltando de uma missão? O Cavaleiro de Peixes responde que sim. Estou indo à sala do Grande Mestre. Deixe-me passar, Xion. O Ariano então abre caminho para que o Peixes possa passar em silêncio. Porém Xion se surpreende com uma ferida no braço direito de Albáfica. Ele então grita: ei, espere! Albáfica, me espere!
e de repente seguro no braço do cavaleiro. Foi uma ferida feita durante a missão. Ainda está aberta, não é mesmo? Alba fica tenso, dizia para Xion soltar. Ele puxa seu braço e fala: por que você não me entende? Mesmo repetindo várias vezes, não toque em mim. Xion escuta aquelas palavras calado, porém quando o Cavaleiro de Peixes seguia seu caminho, o Ares se pronuncia: eu não entendo mesmo, Albáfica, porque eu não tenho medo do seu sangue venenoso. O Cavaleiro de Peixes segue seu caminho com o mesmo olhar triste, até que chega à sala do grande mestre Seiji, que se pronuncia: Albáfica, é raro ver você um pouco atrasado, mas de qualquer forma parece que você completou esplendidamente a tarefa de eliminar os espectros que estão no norte. Bom trabalho. Albáfica naquele momento se ajoelha e diz: sim, grande mestre, eu não mereço tais palavras. Seiji então o pergunta: você não parece bem, aconteceu alguma coisa? E Albáfica responde que não. O grande mestre diz que entende. Então me desculpe, mas eu tenho agora uma missão que gostaria de pedir a você. O cavaleiro pergunta o que seria, e Seiji diz: você conhece a Ilha dos Curandeiros, não é? Albáfica nesse momento então se pronuncia: é uma ilha de águas costeiras do santuário, uma ilha que reúne curandeiros e técnicas que curam todos os machucados e doenças, e também na própria ilha, uma infinidade de ervas medicinais florescem em profusão, uma ilha na qual o santuário e a Vila Rodori utilizam. O grande mestre concorda com aquelas palavras. Isso mesmo, lá também existem as plantas que um homem chamado Luco cultivou, que dizem curar todos os machucados e enfermidades. Esta pessoa é um homem cheio de bondade como um deus. Albáfica então fica surpreso. Plantas medicinais que curam tudo, esse tipo de homem? E o sério Seiji então continua: no entanto, Albáfica, uma estrela maligna começou a brilhar na Ilha dos Curandeiros. O Cavaleiro de Peixes se pronuncia: não pode ser, o exército de Hades. E nesse momento o grande mestre dá a sua ordem: você partirá amanhã. Se algo acontecer àquela ilha, não somente o santuário, mas todas as vilas vizinhas irão ser afetadas. Você irá fazer isso por mim, Albáfica. E nesse momento o Cavaleiro de Ouro grita que sim. Ele acata as ordens do grande mestre e assim parte para sua missão. Albáfica está em um local em ruínas, cuja entrada seria proibida. Aquele era o Jardim de Rosas Diabólicas. O Pisciano então dizia: esse jardim nunca muda, um lugar onde não há nada além de rosas envenenadas. Não há ninguém, nem pássaros, nem insetos, nem outros tipos de plantas. Não coexiste com nenhuma outra vida. Um lugar onde somente a fragrância venenosa preenche, igual ao sangue que corre dentro de mim. No entanto, Albáfica naquele momento se lembra do garotinho Pérfico e de Xion, e então atira uma rosa. Aquela rosa vermelha bate em uma porta de madeira de uma cabana em pedaços. Na frente daquela cabana se encontrava uma lápide de pedra, cujo nome entalhado era Rugones, o Cavaleiro de Ouro de Peixes. Albáfica então dizia: agora eu irei novamente para uma missão, meu mestre Rugones. As lições, as técnicas e também a solidão que eu recebi de você, eu nunca irei esquecê-las, porque elas também são o orgulho de Peixes. Indo para sua missão, aquele era o orgulho no coração do Cavaleiro de Ouro de Peixes. Albáfica, o Cavaleiro de Peixes, com sangue venenoso, aceita uma missão do grande mestre que diz: uma estrela maligna brilhou na Ilha dos Curandeiros. Vá junto com um guia que mandei de antemão até o porto, até a ilha. Naquele momento, o Cavaleiro de Ouro chegava até o porto. Em pensamentos ele dizia: está correndo um desastre tão terrível, a ponto de até mesmo assustar o grande mestre. Deve ser mesmo o exército de Hades. A hora da partida se aproxima, porém de repente algo chama a atenção do cavaleiro. Alguém gritava por seu nome: Senhor Albáfica! E aquela pessoa aparece atrás do cavaleiro e quando estava para tocá-lo, Albáfica faz um movimento com sua capa e o garoto cai no chão. O grande desastre de contato chegou. Novamente o jovem Pérfico aparece. Albáfica de Peixe se pronuncia: eu já não disse para não me tocar, Pérfico. O garotinho se levanta do chão e começa a rir. Haha, me desculpe, eu estou tão feliz que nos encontramos novamente que eu acabei me esquecendo. Albáfica então pergunta: eu acho que isso é impossível, mas é você o guia de quem o grande mestre falou? Pérfico responde que sim, sou eu mesmo, ao seu dispor. Aí então, senhor Albáfica, você lembrou do meu nome? Isso me deixa muito emocionado. O pensativo Cavaleiro de Peixes, sem dizer mais nenhuma palavra, adentra o barco. Eles então seguem a viagem, e ao lado do Cavaleiro de Ouro se encontrava Pérfico, que dizia: hehe, se for dessa distância eu posso ficar do seu lado, não é? Então eu vou ficar aqui, eba!
De repente o Cavaleiro de Peixes se pronuncia. Ontem você estava sendo perseguido por espectros depois de fugir da ilha, a Ilha dos Curandeiros. Até onde eu ouvi, é uma ilha pacífica onde há uma abundância de ervas medicinais. Também existe um homem chamado Luco, que como um deus cura as pessoas. Ainda assim, por que você fugiu da ilha e veio até o santuário? O que está acontecendo naquela ilha? Pérfico responde que sim. No começo eu pensava que era culpa minha porque eu sou um idiota. O cheiro do vento e da terra mudaram. E sem ninguém notar, as ervas medicinais começaram a secar e as espécies foram desaparecendo. Quando notei, plantas que eu nunca havia visto tinham proliferado. Além disso, quando anoitecia, os espectros que me perseguiam andavam pela ilha. No entanto, todos da ilha diziam que tudo o que eu dizia era mentira. Todos ficaram estranhos. Aí eu comecei a me sentir com mais e mais medo. Além disso, meu mestre Luco também ficou muito diferente. Albafica fica surpreso e então pergunta: até mesmo Luco, como você soube? E Pérfico responde: eu sei porque o meu mestre Luco foi a pessoa que me criou depois de eu ter sido abandonado. O Cavaleiro de Peixes se surpreende ainda mais, e a história de Pérfico era a seguinte: o mestre me fez sua família depois de me ver chorando em um campo de ervas medicinais. Ele sempre falou bem de mim, que voltava cheio de lama sempre que cultivava as ervas medicinais. Mesmo assim, eu entendo, este jovem também era uma criança que foi encontrada. Nesse momento, Albafica lembra de seu passado, quando o bebê sendo encontrado por um cavaleiro de ouro que dizia: que desumano deixar uma criança neste jardim de rosas envenenadas. Você viveria neste jardim vermelho comigo, criança. Aquele era o antigo Cavaleiro de Peixes, Rugones, que adotou Albafica. O Cavaleiro de Peixes acha a história de Pérfico parecida com a dele, e de repente aparece um redemoinho na frente do barco em que eles se encontravam, e assim a embarcação começa a balançar. Os soldados do santuário ali presentes gritavam: o que aconteceu, senhor Albafica? De repente o leme não funciona mais, e estes não são os tipos de correntes marítimas casuais. Desse jeito, no lugar de chegar na ilha, nós vamos acabar colidindo com aquele rochedo gigante. Os soldados entram em desespero. O barco se aproximava daquela rocha, porém de repente, com uma de suas rosas na mão, Albafica de Peixes toma a frente. Todos gritavam seu nome e surpresos não sabiam o que o cavaleiro iria fazer. De repente o Pisciano diz: também vai ser um problema para mim se não chegarmos até aquela ilha. Mais do que tudo, eu quero cada vez mais e mais encontrar o seu mestre Luco. Albafica diz tais palavras olhando para o pequeno Pérfico, que estava assustado com a situação. É então que aquela rocha é destruída pelo ataque do Cavaleiro de Peixes. As rosas piranhas. Todos gritavam de alegria. Incrível, ele despedaçou o rochedo gigante com aquelas rochas negras em apenas um instante. Como esperado de um cavaleiro de ouro, o jovem Pérfico também sorria. E ainda à frente do barco, Albafica avista algo e diz: aquela é a Ilha dos Curandeiros. Acho difícil que este grande redemoinho tenha origem natural. Como esperado, é a ilha de uma estrela maligna. Existe algo nela. Chegando à ilha, Albafica é guiado por Pérfico, e no caminho eles avistam várias pessoas doentes. O cavaleiro dizia: existem muitos feridos e doentes que preenchem o caminho da montanha. Só de pensar que existem tantos. Por que isso, Luco? O garotinho, por sua vez, então responde: é isso, todos vieram receber ervas medicinais do mestre Luco. Ultimamente estão aumentando bastante. Albafica então dizia em pensamentos: isso é mais do que eu ouvi. Luco é um homem que cura tudo? Que tipo de homem ele será? Pérfico, sorrindo, então se pronuncia: ah, olhe, ali está meu mestre. Ele corre na direção daquele homem que diz: ah, você que é o enviado do santuário, eu me chamo Luco. Parece que o meu discípulo incompetente lhe foi de grande ajuda. E Albafica fica extremamente assustado. O curandeiro Luco, o mestre de Pérfico, tem o rosto de outro homem que ele conhece muito bem. Luco é igual a Rugones, o mestre do Cavaleiro de Peixes. Luco da Ilha dos Curandeiros, com aquela aparência surpreendente, se pronuncia: um visitante, há algum problema? Tem algo no meu rosto? Pérfico também está surpreso com a reação de Albafica, que permanece em silêncio enquanto pensava. Este homem Luco da Ilha dos Curandeiros. No entanto, este homem, ele se parece com o meu mestre Rugones, um rosto nostálgico que é fitado, totalmente parecido com peixes da geração passada. Nesse momento, Luco diz: visitante, você está bem? Sem conseguir disfarçar sua expressão de espanto, o mais belo dos 12 cavaleiros de ouro do santuário responde: me desculpe, é que você se parece com um conhecido meu.
sou Albáfica de Peixes. Luco então fala, peixes, hein? Um cavaleiro de ouro. Obrigado por ter vindo especialmente do santuário e ter trazido o meu aprendiz Pérfico. Mas agora eu não tenho tempo para fazer companhia para você, porque meus preciosos pacientes estão esperando. No entanto, espere um pouco, por favor. Albáfica então naquele momento sente algo que lhe chama a atenção. Ele se vira perguntando o que seria. Uma mulher cheia de ataduras e feridas rastejava pelo chão e dizia: Senhor Luco, por favor, me ajude. Senhor Luco, por favor. E as pessoas então gritavam: é uma doença contagiosa, isso é terrível. E a mulher continuava dizendo que estava doendo muito. Sem pensar duas vezes, Luco chama Pérfico para ajudá-lo e o garotinho aceita aquela ordem. Eles preparam muitas ervas medicinais e Albáfica, observando tudo aquilo, pensava: aquilo é isso mesmo, aqueles são os remédios de Luco, sobre os quais ouvi nos rumores. No entanto, somente remédios com ela naquela condição. Luco então estende sua mão para a mulher e diz: pode vir aqui, porque você veio para cá para ser curada, porque aqui é uma ilha onde se cura tudo. Com um sorriso no rosto, aquele homem de cabelos vermelhos estende sua mão, e a mulher moribunda tentava alcançá-lo. De repente, Luco a abraça. Ele segura a mão daquela mulher e com a outra ele segura seu rosto assustado e diz: inale lentamente dessa maneira. O orvalho das ervas medicinais que está impregnado na palma da minha mão tem um cheiro doce, não é? Logo ele irá passar pela sua pele, pela sua narina, e irá preencher seu corpo. A enfermidade que está devorando seu corpo então irá desaparecer. De repente Luco a solta e a mulher agora estava completamente curada. Albáfica de Peixes não consegue acreditar em seus olhos. E as pessoas gritavam. As inflamações em sua pele sumiram. É um milagre. Como eu pensava, as ervas medicinais daquele homem são mesmo milagrosas. São remédios miraculosos dos deuses. Senhor Luco curandeiro. Senhor Luco. Enquanto as pessoas clamavam por aquele homem de cabelos vermelhos, ele passava pelo caminho dos doentes, com um sorriso no rosto e cumprimentando a todos, e então diz: ouçam todos, obrigado por terem vindo e dependido de mim. Para mim, curar todos vocês é a razão de viver. Seria bom se o veneno que adoece todas as pessoas desaparecesse do coração e também do corpo delas. Dessa maneira, para que as pessoas possam dar as mãos umas às outras. E enquanto diz aquelas palavras, Luco é cercado pelos doentes e ao longe observado por Albáfica de Peixes. O curandeiro dizia: me desculpe por acabar fazendo você esperar por tanto tempo. Então, Pérfico fez alguma confusão lá no santuário? E Albáfica responde que não tem a ver com Pérfico o motivo dele estar ali. Luco fica surpreso e então o cavaleiro explica: agora uma estrela maligna brilha sobre esta ilha e sinais de calamidades estão aparecendo. No entanto, e em pensamento Albáfica se lembrava das palavras do grande mestre: o exército de Hades talvez seja uma estrela maléfica, e também das palavras de Pérfico: o meu mestre Luco mudou. E Albáfica então diz: no entanto, quando vi você, passei a não entender, é preciso um pouco mais de consideração. Luco naquele momento responde: isso me lembra que agora há pouco você falou que eu me pareço com um conhecido seu, mas Albáfica diz que aquilo também foi um mal entendido. Aquela pessoa gostaria de curar os outros, assim como você, mas pelo contrário, ela era uma pessoa solitária, que não podia tocar ou ser tocado por ninguém, assim como eu e diferente de você. Luco, enquanto caminhava, olhava para trás e diz: você está falando do desagradável sangue de peixes. Naquele momento, tanto Albáfica quanto Pérfico ficam surpresos. O cavaleiro queria saber como ele sabia disso, e Luco então responde: em um olhar, desde que eu vi você, soube que estava sofrendo. No entanto, se você utilizar minhas ervas medicinais, você poderá se curar desse sangue envenenado, juntamente com esta solidão. Albáfica fica surpreso com aquelas palavras de Luco. Em frente àquela cabana, ele avista o campo de lírios brancos à frente e diz: ervas medicinais, esta superfície de lírios de maio. Então Luco se pronuncia: eu ouvi que para o cavaleiro de peixes suportar a fragrância do veneno das rosas demoníacas, eles têm que tingir o próprio sangue com veneno. Por causa desse sangue,
O Peixes não se relaciona com as pessoas e é forçado à solitude. No entanto, está tudo bem. Vamos livrar você dessa sua solidão com as minhas ervas medicinais. Albá fica cada vez mais surpreso ao ver Luco estendendo sua mão. Ele se lembra de seu mestre Rugones de Peixes, a liberdade do sangue venenoso. Na mão esticada de Luco aparece a força de Rugones. A cura estava logo à frente. Será essa mesmo a mão da salvação? O curandeiro dizia: eu irei libertar você desse sangue desagradável. Você viu, não é? O milagre das minhas ervas medicinais, que curam uma doença contagiosa em um instante. Porque este jardim branco de lírios de maio é a origem dos milagres que eu crio. Aquela era uma sedução deliciosamente branca que penetra em seu corpo. De repente o Cavaleiro de Ouro coloca a mão na cabeça e diz: jardim branco? Mas o que é isso? Eu me sinto tonto. A minha visão está ficando branca. Será que é esse o efeito destes lírios de maio? E Luco então dizia: é isso mesmo. É o contrário das rosas demoníacas que você controla. Então diga, por favor, eu quero ser salvo. Albá fica, porém, responde: essa é uma ajuda sem necessidade. Eu já escolhi o meu caminho. Agora sim é tarde algo como uma salvação. Luco, porém, se pronuncia: agora sim é tarde? Não, é a partir de agora. O elo branco que une a cura. Luco se aproxima do cavaleiro com seu lírio. Albá se pergunta o que é o elo branco e continua vendo atrás do curandeiro a sombra de seu mestre Rugones. Então o cavaleiro se lembra do elo carmesim feito com o seu mestre. Naquele momento ele cai no chão e Pérfico, preocupado, corre em sua direção gritando: Albáfica, você está bem? Está se sentindo mal? Albáfica! O garoto não obtém resposta, mas o curandeiro dizia: o seu corpo e também seu passado serão, a partir de agora, repintados de branco, senhor Albáfica. De repente, em pensamentos, Albáfica dizia: o que? A minha visão está mudando para vermelho. Aquilo é eu criança, isso mesmo, na época em que eu treinava com meu mestre Rugones. Albáfica tirava as rosas vermelhas nos alvos. Ele consegue acertá-los e dizia: eu consegui, mestre, eu consegui. Estou acertando todas as rosas demoníacas no alvo. Rugones, porém, com um rosto sério, dizia: não, faça mais uma vez. E o pequeno Albáfica responde: hã? Mas por quê? Todos foram no alvo. E então, nesse momento, o mestre Peixe se pronuncia: seu tolo, uma flor está fora do alvo. Você não entende o que isso significa? Isso é a morte de outra pessoa. As rosas demoníacas que controlamos são mortalmente venenosas. Se não a controlarmos perfeitamente, outros que não são inimigos irão receber a morte. Somente isso é absolutamente uma tragédia indesculpável. O que está esperando? Vamos, mais uma vez. Albáfica compreende aquela responsabilidade. Ele então acata com orgulho as ordens de seu mestre. O garoto arremessa as rosas vermelhas. Tragédia. Isto é a coisa que o mestre mais temia. Mestre Rugones, que tinha o sangue mortalmente venenoso, igual às rosas demoníacas. Por isso que o mestre continuava a viver aqui sozinho neste jardim de um profundo vermelho carmesim. O quanto será que era essa solidão? Com o decorrer dos treinamentos, Albáfica finalmente consegue acertar todas. Ele se vira comemorando para dizer ao seu mestre Rugones, que agora carregava um sorriso orgulhoso em seu rosto. Albáfica então entende que fez o certo e fica feliz. E à noite, no jardim de rosas vermelhas, Rugones trajava sua armadura de ouro de peixes. Ele olhava para a lua, até que o seu discípulo chega o chamando. Mestre, o que aconteceu? Esse tipo de conversa a essa hora? O garoto percebia que estava diferente do clima de sempre, e Rugones então fala: Albáfica, o meu corpo tem uma predisposição de nascença para resistir ao veneno, e eu vim criando você até agora como um guerreiro. É hora de prosseguir para o próximo treinamento. O garoto aceita aquelas palavras, porém Rugones continua: no entanto, quero que você decida uma coisa: sair desse jardim, poder tocar e ser tocado pelas pessoas e voltar ao mundo exterior, ou aspirar ao posto de Cavaleiro de Peixes e se unir com um elo carmesim e se tornar igual a mim. Albáfica, assustado, pergunta o que aquilo quer dizer, elo carmesim, e Rugones então explica: esse é um ritual de sangue. Iremos abrir uma ferida de um buraco de agulha na ponta de nossos dedos e trocaremos sangue gota a gota. Esse ritual fará com que o sangue um do outro circule no corpo, mesmo passando-se vários anos. É uma terrível arte secreta que, se o receptor não conseguir aguentar o sangue venenoso do Peixes, irá receber a morte.
Mesmo que você consiga sobreviver ao meu sangue venenoso, uma vida solitária igual a minha está o esperando. Rugones então fura seu dedo com a rosa, e Albáfica pensava, sangue venenoso, aquilo estará no meu corpo. Rugones dizia, sua vida será tingida de vermelho de acordo com o veneno. Vamos, escolha, o caminho das pessoas ou o caminho do veneno. Albáfica estava sem palavras, ele cruza seus braços, e nesse momento seu mestre se vira e diz, é um medo natural, tudo bem se você sair deste jardim. Porém, naquele momento, o garoto responde, não, eu não tenho medo, porque para mim uma criança abandonada neste jardim e também você, mestre, são todo o meu mundo. Eu permanecerei aqui, porque se eu sair daqui, eu e o Senhor também ficará sozinho novamente. Rugones, surpreso, se vira falando o nome de Albáfica, e naquele momento, o garoto aponta o seu dedo furado enquanto falava. Vamos nos unir com alegria, o elo carmesim do Peixes. Me tornarei como você e viverei junto de você, neste jardim carmesim. Mestre e discípulo compartilham seu sangue. No entanto, esta decisão foi o que me fez perder o meu próprio mestre. Albáfica cai no chão e a força branca de Luco corrói o elo carmesim do Peixes. A troca de sangue entre aluno e professor, o lapso de memória que volta do passado. Albáfica lembrava do seu passado. Na minha juventude, eu realizei o ritual de peixes com meu mestre Rugones. Nós trocávamos nossos sangues gota a gota. Isto é realmente um elo carmesim. Esse ritual se realizou por vários anos, e no começo o sangue venenoso do mestre me afligia um sofrimento como se meu corpo estivesse queimando. Incontáveis vezes eu ficava entre a vida e a morte, e de alguma maneira, todas as vezes, continuava a sobreviver. No entanto, eventualmente, meu corpo se adaptou ao veneno. Eu dividi o mesmo sangue envenenado com o meu mestre. Eu e meu mestre éramos os mais próximos deste mundo, mais do que pai e filho. Todos os dias, enquanto Albáfica crescia, ele e Rugones trocavam uma gota de sangue venenoso no elo carmesim. O futuro cavaleiro de peixes já estava crescido, mas depois de pouco tempo, ele viria a descobrir que esse era um pensamento tolo. As pétalas das rosas voavam pelo ar. Albáfica se assusta com aquele vento forte e repentino. À sua frente, ele olha o seu mestre Rugones de peixes, que dizia... Então, Albáfica, seu dedo. Rugones estava com o rosto completamente pálido, visivelmente doente. O cavaleiro de peixes se prepara para o elo carmesim. Albáfica acata as ordens de seu mestre, mas em pensamento ele dizia, o mestre está ficando abatido. Parece que ele está escondendo o que está tossindo sangue. Me pergunto o que está errado. E ao tocarem a ponta dos dedos com sangue envenenado, Rugones se pronuncia, Albáfica, é bonito, não é? Esse nosso jardim. O aprendiz de cavaleiro fica surpreso e ao mesmo tempo assustado com aquelas palavras de seu mestre que continuava dizendo, os dias que passamos juntos fluem do nosso sangue misturado. Naquele momento, um filme se passa na cabeça de Albáfica, suas inúmeras lembranças vivendo naquele local, ao lado do cavaleiro dourado que o criou. De repente, Rugones apenas cai no chão. E Albáfica, desesperado, grita por ele. Mestre, mestre, aguente firme, por favor. E Rugones, que estava nos braços de seu discípulo e que sangrava pela boca, começa a falar. Esplêndido, Albáfica, você obteve um sangue venenoso com um nível acima do meu. Um forte sangue venenoso com capacidade de me matar. Chocado, Albáfica perguntava, mas matar? O que você quer dizer com isso? O que isso quer dizer? E sorrindo, seu mestre lhe responde, esse é o destino de peixes. Esse ritual, além de ser um processo para a circulação do sangue, aquele que tiver o corpo com a mais forte toxicidade e resistência ao veneno sobreviverá e seguirá o mandamento de continuar no caminho das batalhas, onde um mata o outro. Albáfica chorando fica chocado e triste com a verdade que nunca desconfiou. Ele dizia, eu não quero isso, se você não estiver aqui, porque você não falou nada? Eu não, nós não éramos os únicos companheiros um do outro neste mundo. E em seu leito de morte, Rugones responde, não chore, Albáfica, você certamente se tornará um cavaleiro de peixes mais forte do que eu. Eu não podia deixar que essa qualidade de resistência ao veneno fosse escondida desse mundo. 16 anos atrás, você estava neste jardim envenenado, chorando e não morto. De nascença, você era amado por essas rosas envenenadas.
Você é o filho que os deuses me deram ao fim da minha vida, que sempre foi sozinha. Naquele momento, tocando o rosto coberto de lágrimas de Albáfica, Rugone se lembra de quando o encontrou ainda bebê. Porém, de repente, ele começa a tossir sangue. E assustado, Albáfica dizia: Mestre, eu não quero, não me deixe sozinho. Eu pensava que a gente ia poder viver juntos para sempre. Meu mestre. Em pensamentos enquanto morria, Rugones dizia: Me perdoe, Albáfica, você realmente é uma criança gentil. Você decidiu fazer o ritual para não me deixar sozinho. Mas mesmo assim Você poderá duvidar de você mesmo várias vezes, mas lembre-se somente disso, eu sempre estarei ao seu lado. E naquele momento Rugones morre, naquele vasto jardim de rosas vermelhas, nos braços de seu discípulo, que o abraçava dizendo: Mestre, o meu sangue envenenado matou você. O meu sangue, mestre. Depois de sonhar com aquela lembrança, Albáfica de Peixes acorda na Ilha dos Curandeiros, ou melhor, na cabana de Luco, que dizia: Vejo que até mesmo os cavaleiros são atormentados por pesadelos, hein? Albáfica se lembra de seu mestre, ele e Luco possuem o mesmo rosto. Ele não estava errado, e então o cavaleiro iria fazer uma pergunta para o Senhor Luco. O curandeiro dizia: Sim, você foi trazido para cá depois de ter caído no meu jardim. O Pisciano fica surpreso: Eu fui trazido? E Luco respondia: Fique tranquilo, naquele jardim branco, o sangue venenoso é contrabalanceado e não tem efeito. Ainda assim, era algo que não podia ser confiado ao pequeno Pérfico, não é? O cavaleiro diz que entende, mas é verdade que você pode curar o meu veneno no sangue? E Luco responde que sim, essa foi a razão pela qual eu me tornei um curandeiro. Rugones é o meu irmão mais velho. Albáfica fica extremamente surpreso com aquelas palavras. Ele não consegue acreditar. O curandeiro continuava: Você o chamava várias vezes enquanto estava delirando. A minha pesquisa em ervas medicinais é feita desde o início, porque eu queria salvar o meu irmão da maldição do Peixes. Mais do que tudo, mas parece que o meu irmão já não está mais neste mundo. Por isso que pelo menos eu quero salvar você. Senhor Albáfica, não tem problema em você não me responder de imediato. Descanse bem esta noite, por favor. E do lado de fora da cabana de Luco, na Ilha dos Curandeiros, vemos que já era noite. E de repente o Cavaleiro de Ouro percebe algo. Era Pérfico que saltava na janela da cabana. O cavaleiro perguntava onde ele estava até agora. E o garotinho responde dizendo: Shh, Senhor Albáfica, por favor ouça, Senhor Albáfica. Você não deve ficar mais aqui. Fuja daqui bem rápido, Senhor Albáfica. E naquele momento somos levados até o santuário de Atena, depois do jardim de rosas, que leva até a sala do grande mestre Rugones e Luco. A chocante verdade é contada pelo grande mestre Seiji. Um cavaleiro de ouro estava espantado, aquele era Xion. Mas o que? O que você disse? Aquele atingido por uma estrela maléfica na Ilha dos Curandeiros é o irmão do Peixes da geração passada. Então, grande mestre, será que você mesmo, sabendo disso, enviou Albáfica para a Ilha dos Curandeiros? E Seiji responde: Foi isso mesmo. No entanto, esta é também a vontade do Peixes da geração passada. Isso mesmo. Naquele dia, Rugones veio informar que decidiu aquele que seria o seu sucessor. Em outras palavras, dizer que apareceu alguém capaz de receber a sua vida. Ele, o Peixes. Vir comunicar isto também é igual a vir e dar adeus a este mundo. O grande mestre pergunta se Rugones estava certo disso, e o cavaleiro responde que sim. Albáfica é uma rara criança que possui uma qualidade de resistência ao veneno que é de nascença. Isto é o suficiente para eu arriscar a minha vida. Certamente ele se tornará um cavaleiro de peixes bem melhor do que eu e servirá a Atena. O grande mestre, porém, diz para Rugones que não é isso. Eu estou vendo a dúvida do seu coração. Certamente você não estava pensando que poderia passar por mim escondendo isso. Fale, eu não permitirei que você dê adeus carregando essa dúvida. De joelhos perante o grande mestre, Rugones dizia: Na Ilha dos Curandeiros, para extinguir o veneno do Peixes do meu corpo, ele noite e dia dedicava-se às ervas medicinais. No entanto, eu decidi viver toda a minha vida até o fim como um cavaleiro de peixes. Para cumprir a promessa, eu não detesto nem hesito sobre a morte. Só que eu fiz o Albáfica dar um passo em direção à solidão. Grande mestre, aguentando a vergonha, mesmo não me sendo permitido, ouça meu pedido, por favor.
Aquela criança que está abatida com meu sangue se tornará o cavaleiro de peixes. Se nessa hora o meu irmão chegar a uma maneira de extinguir este sangue, nessa hora eu gostaria que você deixasse ele escolher novamente o caminho do veneno de peixes ou o caminho das pessoas naquela ilha dos curandeiros. Voltando ao presente, vemos Pérfico e Albáfica correndo pela ilha. O cavaleiro perguntava: espere, Pérfico, por que eu tenho que fugir? Me fale ao menos a razão, Pérfico. De repente o garotinho se vira com lágrimas nos olhos e Albáfica fica surpreso. Pérfico, você está... E o pequeno dizia: me desculpe por manipular você assim, senhor Albáfica, mas agora você deve de qualquer maneira confiar em mim, por favor. O cavaleiro perguntava se isso era sobre o senhor Luco. Ei, Pérfico, você foi até o santuário porque seu mestre Luco tinha mudado. No entanto, ele está salvando várias pessoas com essas ervas medicinais. Eu ainda não descobri nenhum ponto questionável sobre ele. Pelo contrário, ele é... Naquele momento, Albáfica lembra das palavras do curandeiro. Como eu não pude salvar meu irmão, pelo menos eu quero salvar você desse sangue. Pérfico, chorando, então finalmente se pronuncia: nem mesmo eu. Na verdade, eu não queria pensar que o meu mestre tinha mudado, mas voltando para a ilha eu percebi: o meu mestre de agora não está salvando ninguém. Albáfica se assusta ao olhar para o lado e ver a mulher que Luco curou no meio do campo de lírios brancos. De repente, vários enfermos supostamente curados por Luco aparecem ao lado dela também. Albáfica fica surpreso e ele dizia: mas o que é isso? Mais e mais pessoas estão se reunindo. Além disso, elas não são todas pacientes do Sr. Luco. Pérfico, o que você quis dizer com ele não está salvando as pessoas? E chorando, o garotinho responde: isso é algo que está acontecendo nesta ilha. Senhor Albáfica, a razão pela qual eu fui até o santuário é porque os lírios de maio deste jardim branco, as pessoas salvas com isso, todas quando anoitecem, se transformam em espectros de Hades. O Cavaleiro de Ouro presencia perante seus olhos todos aqueles pacientes do curandeiro Luco se transformarem em espectros esqueleto e também damas de companhia do mundo dos mortos. Ele dizia: são espectros esqueletos, isso é impossível. Então o Senhor Luco estava transformando seus pacientes em soldados do submundo. As pessoas se reuniram acreditando nele. Pérfico então se pronuncia: mesmo que eu falando isso para as pessoas da ilha, ninguém acreditou em mim. Sim, talvez todos já estavam. Por isso eu... De repente os dois são surpreendidos pelo curandeiro que aparece dizendo: eu entendo, por isso que você, fingindo querer ajudar, continuava misturando outras ervas medicinais, não é, Pérfico? Com um olhar maléfico, Luco assustava o garoto Pérfico, que não reconhece mais o seu mestre, e de repente ele os ataca enquanto dizia: eu pensava que só um idiota como você continuaria a seguir as minhas ordens integralmente. E várias raízes de árvores nesse momento avançam sobre o cavaleiro de peixes e o garoto que ele protegia. Albáfica o abraça rapidamente e salta se esquivando daquelas raízes de árvores malignas. Ele cobre Pérfico com sua capa para que os dois não se tocassem. Como sempre, mesmo salvando vidas, o Cavaleiro de Ouro precisa se preocupar com ele próprio não causar mal às pessoas, devido ao seu sangue altamente venenoso. Pérfico dizia: meu mestre, como eu pensava, você já não é mais aquele mestre gentil. Eu não vou escutar nada mais do que você diz. E sorrindo, Luco revela sua verdadeira forma. Eu te criei e você esqueceu descaradamente da gratidão. Nesse caso, eu não tenho escolha a não ser mandar vocês dois juntos para o inferno. Eu, Luco de Dríade da Estrela Celeste da Ascensão. Luco mostrou sua verdadeira forma de espectro. Seus olhos ficam escuros e novamente ele ataca Albáfica, que salta daquela floresta, fugindo assim das raízes que o perseguiam. Pérfico não conseguia acreditar. Um espectro, Dríade da Estrela Celeste da Ascensão. Como eu pensava, ele já não é mais o meu mestre. Você não é meu mestre. Porém o espectro responde: não, Pérfico, eu sempre fui seu mestre Luco. Luco, por sua própria vontade, joga os corpos no inferno. Essa é uma verdade dura demais para seu discípulo acreditar. O espectro de Dríade continuava seu discurso: você que sempre esteve ao meu lado, me olhando, deveria entender. Eu almejo um mundo em que todas as pessoas estão curadas de machucados e doenças, e dão as mãos umas às outras. E então eu cheguei no meu objetivo, com as flores do inferno. No fim das contas, os remédios que existem aqui na Terra têm um limite para todas as pessoas viverem sem enfermidades ou feridas.
Não há escolha a não ser transformar todos em mortos. Pérfico entra em desespero. É mentira, mestre, mas por quê? Por que você faz isso? O garotinho começa a chorar e enxuga suas lágrimas com a capa branca do Cavaleiro de Peixes, que toma nesse momento a frente da batalha. O que é a cura? A salvação. Sob o nome de salvação, você somente está jogando com os corpos dos seus pacientes, que vieram aqui confiando em você. Além disso, até mesmo os sentimentos de Pérfico, que adora você. Esse tipo de arrogância eu não posso perdoar. Porém o espectro responde: cale-se, eu não acho que você compreenda isso. Você que possui o sangue de peixes, desapareça com esse sangue. O espectro de Dríade desfere mais um ataque com suas raízes. Seu alvo é o Cavaleiro de Ouro, que com apenas uma rosa negra em suas mãos, faz aquelas raízes em pedaços. Luco então reconhece aquela técnica. Rosas negras. Essas são as rosas piranhas que cortam até mesmo os rochedos. O Cavaleiro de Ouro então se pronuncia: eu fui tolo em pensar, mesmo que por um segundo, que alguém como você se parece com meu mestre Rugones. Morra e se desculpe com todas as pessoas que você jogou no inferno, e também com seu irmão, o mestre Rugones. Tome isso, rosas piranha. O ataque furioso de Albáfica tem como alvo o espectro Luco, irmão mais novo de seu falecido mestre Rugones de Peixes. Porém, antes de acertarem o curandeiro, os caules das rosas piranhas começam a crescer e se tornam chicotes espinhosos. Albáfica de Peixes não consegue entender o que seria aquilo. As rosas negras estão se opondo à minha vontade. E então Luco explica: toda grama, árvore e flor são parte da Dríade, da minha família, e as suas rosas não são exceção. Como era esperado, veja, Curse of Lily. De repente, as rosas negras, sendo controladas por Luco, prendem Albáfica com seus espinhos, ferindo o cavaleiro, que grita de dor. Enquanto isso, seu sangue venenoso escorre pela armadura, e em pensamento ele dizia: os espinhos estão me devorando. Eles estão penetrando pelas aberturas da armadura de peixes. Seu maldito! Albáfica tentava se livrar, mas Luco o alerta: pare, se você se mexer muito, vai voar sangue desse seu rosto bonito e de seu corpo, e seu sangue venenoso vai chegar até o Pérfico, não é? Nessa hora o sangue atrapalha você, não pode proteger ninguém, nem pode ser protegido. Patético Peixes, agora é o seu fim. Luco segura uma rosa negra em suas mãos. Porém, antes de atacar Albáfica, o garoto Pérfico entra na frente do Cavaleiro de Peixes. Ele, com lágrimas nos olhos, diz para o espectro: eu irei protegê-lo. Aquela era a determinação de um garotinho que ansiava por justiça. Porém, Albáfica não concorda com aquela atitude. Ele dizia: é inútil, Pérfico, se abaixe. Ele também e o meu sangue são muito perigosos. E o garotinho responde: mas você, senhor Albáfica, está bastante machucado. Eu não irei abandonar você. O Cavaleiro de Peixes dizia: mas por quê? Essa é uma coisa que você não pode. E Pérfico interrompe: mestre Luco continuou a me ensinar. Você criou uma criança abandonada sem me deixar, até mesmo as ervas medicinais. Você sempre as cuidou para não murcharem. Não importando qual tipo de paciente era, você tocava e se conectava com cada um. Eu que sempre estive olhando você ao seu lado, sou quem conhece melhor. O mestre é na verdade uma pessoa gentil. Pare já com isso, por favor. E Luco fica surpreso com aquelas palavras, mas de repente abaixa sua cabeça e com ódio diz: agora essas bobagens são inúteis. Morra junto com o Peixes, Pérfico. Com as rosas negras ele ataca o garoto, que grita por seu mestre. E de repente uma explosão acontece naquele campo de lírios brancos demoníacos. Tudo estava escuro e Pérfico, desacordado, dizia em pensamento: está tudo tão escuro, me pergunto se eu morri, morto pelo meu mestre. Ah, de onde está vindo esse cheiro tão bom? É de rosas? Não, se parece mais com o cheiro de uma pessoa, um cheiro quente. Olhando para cima, Pérfico se surpreende. Ele estava novamente sendo coberto pela capa de Albáfica, que usou seu corpo como escudo para o ataque de Luco. O sangue venenoso caía sobre a capa que protege aquele garoto. E feliz, o Cavaleiro de Ouro dizia: que bom, Pérfico, o sangue não deve respingar em você. Pérfico ferido diz o nome do senhor Albáfica, que responde: agora vá, é a minha vez de proteger você. Luco, com esse sangue que você diz ser desagradável, as rosas de lamento do belo guerreiro que atingido de vermelho irão atacar. O Cavaleiro Dourado, coberto por seu sangue, se levanta dizendo para o garoto: agora, Pérfico, afaste-se de mim.
eu irei acertar as contas com seu mestre. Pérfico, que segurava a capa do guerreiro com lágrimas nos olhos, responde: sim, senhor Albáfica. E olhando para trás, o cavaleiro pede desculpas ao garoto. Caminhando para o encontro com seu inimigo, a lamentação de Pérfico acende a chama no coração de Albáfica. As rosas da punição queimam em uma cor de puro vermelho carmesim. Com um sorriso, Albáfica dizia: você criou um discípulo gentil, Luco. Na verdade, Pérfico ainda quer acreditar em você. Como você ainda pode levantar a mão para ele, eu não reconheço uma justiça que pisa nos sentimentos de seus discípulos. Essas são as palavras de ira do Cavaleiro de Peixes. Porém, Luco esboça um sorriso de deboche, enquanto responde: sentimentos do meu discípulo? É melhor você se preocupar consigo mesmo do que com isso, Albáfica. Você recebeu as rosas negras no corpo inteiro e mal consegue levantar um braço. Nesse momento vemos as costas de Albáfica banhadas de sangue e as rosas negras cravejadas no cavaleiro. Enquanto isso, Luco continuava dizendo: você também não pode nem sequer lançar as rosas das quais tanto se orgulha. E além disso, este jardim branco de lírios de maio está inutilizando o seu sangue venenoso. Como você, neste estado deplorável, diz que irá acertar as contas comigo, e mesmo assim você não vai desistir, ser algo como um guerreiro parece bem problemático. Até mesmo Pérfico ouvia triste as palavras de seu mestre para o cavaleiro Albáfica. E em um instante, o espectro de Dríade ataca novamente, um golpe feroz com suas raízes, que acertam Albáfica de Peixes. O cavaleiro naquele estado era incapaz de desviar. Luco também dizia que não há maneira de Albáfica se salvar. O cavaleiro de Peixes cospe sangue e ele novamente cai no chão, enquanto Pérfico gritava por seu nome. E Luco calmamente dizia: depois de tudo, Rugones não ensinou nada a você a não ser lutar. Albáfica, caído, olha para seu inimigo e pergunta o que ele queria dizer. E Luco então continuava: eu estou certo ou não? No final das contas, o aprendiz é somente uma ferramenta do mestre para realizar a sua própria justiça. Pérfico fica chocado com aquelas palavras. Ele sente que foi usado todo esse tempo como uma ferramenta de Luco. E Albáfica então grita dizendo que o espectro é um maldito. Porém, Luco continua o seu raciocínio. Caso contrário, ele não colocaria um sangue venenoso em uma criança tão nova como você. Você foi apanhado e criado especialmente para isto, Albáfica. O Cavaleiro de Peixes então se levanta mais uma vez e ele então diz: você está errado, o meu mestre não é esse tipo de pessoa. Porém, Luco responde: eu não estou errado, o tal elo carmesim não passa de um meio para o Rugones. Albáfica, assustado, se lembra então do momento em que ele e Rugones faziam a cerimônia da troca de sangue. E Luco diz: você, cavaleiro, foi utilizado como uma ferramenta pelo seu próprio mestre, quando isso foi conveniente. Por toda a sua vida, não existiu algo como laços. Isso tudo é uma fantasia de um discípulo infantil. E naquele momento as raízes do espectro prendem Albáfica e começam a apertá-lo. Em desespero, o garotinho Pérfico gritava pelo Cavaleiro de Peixes, porém não poderia fazer nada. O sádico Luco diz que o fim de uma ferramenta realmente era algo muito triste. Porém, ele percebe que das raízes que envolviam Albáfica, de repente uma névoa vermelha se forma. As árvores criadas por ele estavam murchando. Não pode ser, como isso poderia estar acontecendo? E nesse momento é Luco quem agora se espanta. E então ele se vira rapidamente e com um olhar surpreso ele avista Albáfica de Peixes. O Cavaleiro de Ouro estava sentado sobre as raízes, exalando aquela névoa de sangue, e com um olhar sereno, fixado em seu inimigo. Luco de Dríade, assustado, então dizia: os lírios de maio estão ficando totalmente vermelhos, o jardim branco está se tingindo de carmesim, isso é. E naquele momento, Albáfica se levanta e confirma a suspeita de Luco: isso mesmo, este é o sangue que vazou do meu corpo. Sugando sangue e se tingindo de vermelho, os lírios brancos neutralizaram a sua força, agora que é somente um jardim comum de lírios de maio vermelhos. Nesse momento o espectro não consegue disfarçar o seu desespero. Isso é impossível, isso ter acontecido, dizer que seu sangue tingiu totalmente até mesmo as flores do inferno. O sereno Albáfica nesse momento então respondia: é realmente um sangue completamente assustador, no entanto, é o sangue que me foi confinado pelo meu mestre Rugones de Peixes. Luco, as pessoas não arriscam suas vidas por alguém que elas pensam que é somente uma ferramenta, porque pelo menos eu, com o calor deste sangue, sinto os desejos do meu mestre que foram confiados a mim. Naquele momento o Cavaleiro de Ouro caminha na direção de seu adversário, e em meio à névoa de sangue, podemos ver a sombra de Rugones de Peixes que sorria.
Esse é o legado deixado para seu discípulo, o poder de um cavaleiro de ouro. E até mesmo Luco de Dríade consegue avistar a presença do seu irmão. E Albafica dizia: eu não penso que foi usado como uma ferramenta. Meu mestre confiava em mim. Este sangue é o meu orgulho. O cavaleiro então parte para o ataque e Luco, enfurecido, também ataca enquanto gritava: fique falando, maldito peixe desagradável. Mas isso é em vão. Albafica, carregando o legado de seu mestre, ataca com todo o seu poder. Espinhos carmesim. Essa é a técnica que atinge Luco em cheio. O espectro nem sequer consegue tentar se defender. As agulhas de sangue conseguem perfurá-lo facilmente e destroem totalmente as suas sapures. Pérfico, que via aquela cena, não consegue conter suas lágrimas, e Albafica então diz algumas palavras. Para um discípulo, o mestre é como um pai que se deve seguir, um pai que segue junto a um sonho impossível. Pérfico foi quem me ensinou isso. E na frente de Albafica, vemos o espectro caído, a chuva carmesim da triste condenação. Deseja sinceramente levar todo o mal possuído, o golpe da punição de Albafica, que atropelou e derrotou o Luco. O cavaleiro então se aproxima do inimigo caído, que mesmo derrotado sorria, reconhecendo as palavras do cavaleiro, e naquele momento ele se surpreende mais uma vez, já que Albafica, o cavaleiro intocável, o carrega em seus braços. A batalha termina e no fim aquilo que retorna ao seu coração é: Luco de Dríade fica surpreso e Pérfico então se aproximava. Albafica dizia: é como eu pensava, diante dos meus olhos, você não parece alguém que caiu no caminho do mal, mas havia alguma razão para isso? Algo para alguém como você pisar fora do caminho correto? Albafica encosta Luco nas raízes e o espectro então responde: por que você não me deixa morrer calmamente? Você realmente se parece muito com meu irmão. É mesmo. A minha razão antes e agora sempre foi curar as enfermidades de todas as pessoas. Sobretudo, o meu maior objetivo era a desintoxicação do sangue de peixes, que prejudicava o corpo e a saúde do meu irmão. Por isso que não conseguir salvar o meu irmão se tornou a minha maior frustração. No entanto, eu ainda tinha Pérfico. A inocência desse garoto me salvou. Pensava que tinha perdido o meu objetivo, mas me ajudando mesmo coberto de lama e acreditando em mim. Honestamente, eu fui curado por esta criança. A batalha termina e no fim aquilo que retorna ao seu coração é: Luco de Dríade fica surpreso e Pérfico então se aproximava. Albafica dizia: é como eu pensava, diante dos meus olhos, você não parece alguém que caiu no caminho do mal, mas havia alguma razão para isso? Algo para alguém como você pisar fora do caminho correto? Albafica encosta Luco nas raízes e o espectro então responde: por que você não me deixa morrer calmamente? Você realmente se parece muito com meu irmão. É mesmo. A minha razão antes e agora sempre foi curar as enfermidades de todas as pessoas. Sobretudo, o meu maior objetivo era a desintoxicação do sangue de peixes, que prejudicava o corpo e a saúde do meu irmão. Por isso que não conseguir salvar o meu irmão se tornou a minha maior frustração. No entanto, eu ainda tinha Pérfico. A inocência desse garoto me salvou. Pensava que tinha perdido o meu objetivo, mas me ajudando mesmo coberto de lama e acreditando em mim. Honestamente, eu fui curado por esta criança e a minha confiança retornou. Vou seguir este caminho mais uma vez por esta criança. Eu pensava realmente assim, mas então... Naquele momento, Luco tem uma lembrança. Ele gritava para que Pérfico aguentasse firme. Eu vou te curar com certeza. Essas eram suas palavras. Pérfico havia sido atacado por uma febre alta de uma causa desconhecida. Todas as minhas habilidades de ervas medicinais que eu possuía não eram úteis. Sem poder fazer nada, o jovem Pérfico estava enfraquecendo cada vez mais. A morte, por fim, começou a rondá-lo. Luco, vendo seu discípulo enfermo em uma cama, perdia aos poucos toda a sua esperança. Ele dizia ser completamente impotente naquela situação. E no fim das contas, existe um limite para os remédios deste mundo. E por culpa disso, eu irei perder pela segunda vez uma pessoa importante para mim. Isso já é demais. Luco então entra em desespero e começa a gritar: morte, não leve pelo menos esta criança, deixe-o viver. Para isso eu farei qualquer coisa, até mesmo os atos do caminho do mal eu poderei fazer, eu farei qualquer coisa. E naquele momento, uma luz surge atrás de Luco, na parede da cabana. Podemos ver refletido um sinal, era uma estrela de 5 pontas. E alguém dizia: e se a morte te ajudar? No entanto, terá um preço. Você continuará a curar os pacientes que chegarem aqui, porém terá que usar estas flores. Aquelas eram os lírios de maio. Até mesmo o curandeiro conhecia aquela planta.
estas são as flores do inferno. E a voz continuava dizendo, se você usar isso nos vivos, eles ganharão um corpo que como um cadáver vivo não morrerá, por doença nenhuma ou sequer por algum machucado. Luco estava sem acreditar naquilo, ele então perguntava, você está dizendo para mim vender os pacientes para a morte? E então o Deus da morte responde, eu estou dizendo que vou realizar o seu ideal de muitos anos, podendo também salvar o seu discípulo adorado. Então o que vai ser? Você irá fazê-lo, Luco. Naquele momento o curandeiro Luco olha seu discípulo no leito de morte, e sem outra alternativa, para que seu querido protegido viva novamente, ele aceita a proposta de Thanatos. Luco então dizia para Albáfica, foi então que eu comecei a construir espectros. Eu também tentei capturar você, que veio até esta ilha. E Pérfico, surpreso, não conseguia acreditar. O quê? Por causa de mim? Mas por que você fez isso? Eu não sabia de nada, foi por minha culpa que você passou por todas essas coisas dolorosas. O garoto não conseguia segurar suas lágrimas, porém Luco dizia que estava tudo bem. Pérfico, tudo isso foi uma escolha minha, esse desfecho também. Além disso, você me fez encontrá-lo, não foi? Aquele no qual meu irmão morto ainda vive. Luco se refere a Albáfica, que ainda carrega o sangue de Rugones. E naquele momento, eles percebem, os lírios de maio estavam caindo. Eles estavam se desfazendo junto daquele jardim que desaparecia. Até mesmo os espectros, todos eles, estavam voltando a serem pessoas normais. Pérfico, naquele momento, grita por seu mestre. O curandeiro estava se desfazendo junto dos lírios de maio. O garotinho fica desesperado e enquanto partia, Luco dizia em pensamentos, meu irmão, eu só pensava sempre que você, tendo morrido no caminho venenoso, seria algo infeliz. Mas agora eu entendo que você era feliz por ter encontrado uma pessoa para quem podia deixar confiado tudo de si. Não se esqueça, Pérfico, eu sempre estarei ao seu lado. Essas foram as últimas palavras do mestre para seu aprendiz. Albáfica então revela que Luco havia utilizado suas últimas forças para trazer de volta as pessoas ao normal e toda aquela ilha também. Pérfico, com lágrimas nos olhos, responde que sim, e então vê partindo os últimos lírios de maio, enquanto diz, obrigado, meu mestre. E então somos levados até o porto da Ilha dos Curandeiros. Pérfico corria atrás do Cavaleiro de Peixes, enquanto dizia, mas o que? É sério que você já vai voltar para o santuário, senhor Albáfica? Seria melhor você descansar pelo menos um dia na ilha. E Albáfico responde, eu não devo fazer isso, porque eu vim aqui por causa de uma missão. Você também não deve esquecer o que prometeu ao Luco. Pérfico sorrindo responde que não vai esquecer. Eu certamente irei me tornar o melhor curandeiro do mundo, que pode até curar o sangue venenoso. Por isso que, quando todas as lutas acabarem, vamos nos encontrar novamente, senhor Albáfica. E naquele momento, o olhar do cavaleiro é de surpresa. E ele então passa a mão na cabeça do garoto enquanto diz, estou ansioso para isso, Pérfico. O menino fica feliz e responde que sim, e o Cavaleiro de Ouro vai embora com um sorriso no rosto. E na sala do grande mestre, Seiji, que observava a paisagem, dizia, parece que a estrela maligna desapareceu da Ilha dos Curandeiros, então logo logo o Albáfica irá retornar. Rugones, o caminho de peixes é um caminho venenoso no qual humanos não podem existir. Você realmente pensava assim? Você estava totalmente errado. Mesmo que o corpo esteja atingido por veneno, o caminho no qual você e o Albáfica caminham é o caminho das pessoas. Como não podem tocar, vocês sempre continuam guardando laços invisíveis, secretamente, mesmo que sozinho, para que eles não desapareçam. No entanto, certamente, se isso não é o caminho das pessoas, o que será então? Na entrada das 12 casas zodiacais, avistamos a chegada de Albáfica de Peixes, que sorrindo cumprimentava o guardião da primeira casa, seu amigo Xion de Ares. Os sentimentos então continuam a ser afiados sem parar e nunca desaparecem. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, se inscreva aí no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?